Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, no Evangelho de Marcos. E o que Deus nos trouxe aqui, no capítulo 1, no verso 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E se viram no Simão e nos que com ele estavam, e achando, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Até aqui. Amém. Aqui é o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, onde fala da vocação dos primeiros apóstolos, também do batismo e da tentação de Jesus, da cura do endemoniado de Capernaum. E depois disso, então, ele entra saindo da sinagoga, lá do ambiente onde se servia para anunciar o Evangelho. Ele foi lá para a casa de Simão e André, e foi também com Tiago e João. Foram fazer esta visita, levar alegria, até porque possivelmente os demais não sabiam que tinha um problema lá na casa da sogra de Pedro, mas ele sempre soube tudo. E a sogra de Simão, ela estava inclusive deitada com febre. Febre é sintomas de que alguma coisa no corpo não vai bem, então é um alarme. Então, se só tomar um remédio para febre e não cuida do problema, daqui a pouco pode ter um problema maior. Isso no nosso caso. Mas quando é o Senhor, já muda tudo. Então, ela deitada, e alguém comentou dela, falou para o Senhor lá: é só chegar. A vida é bem assim, quando se sabe que alguém tem condição de resolver um assunto ou outro, e a gente tem oportunidade de acessar esse alguém, logo alguém lembra da sua dificuldade, de algum problema, porque está por ali alguém que pode resolver, que ajuda. Esse homem entende disso, essa pessoa é muito boa, ela tem prazer de ajudar, ela é acessível. Então lembra. De outros não lembram. Eles sabem, entendem, mas nem adianta procurar, porque não faz. Esse aí não faz. Esse aí pode, mas não faz. Esse não adianta. Mas esse não adianta. Esse aí pode pedir, que ele nasceu só para ele, só para ela. Mas quando é alguém que pode, alguém que se conhece que ele pode, é por isso que no meio da sua família dirigem muito para o irmão. O irmão é sempre lembrado na sua parentela.
porque no irmão repousa um espírito bom, generoso, dócil, comunicativo, cheio de compaixão, aberto, prazeroso, voluntário. Então não reclama não. E além de não reclamar, mas tudo lembra de mim, vai lembrar ainda mais. Porque se o irmão crê e a irmã crê, agora, mais minutos, acaba, pelo poder da palavra, vai repousar sobre o irmão, sobre a irmã, algo divino, que vai fazer bem para aqueles que te cercam. Glória ao nome do Senhor. Vai fazer muito bem, porque já trabalha bem com aquilo que Deus te deu, trabalharás melhor ainda com a porção que virá. É uma palavra profética e ela não falha não, é real. Glória ao nome do Senhor. Qual foi a profecia sobre os filhos de Jacó? E a porção sobre José, filho de Jacó. Entre as palavras diz assim: José será um ramo frutífero que corre sobre o muro. Ou seja, correr sobre o muro vai longe, tem alcance grande. Serve desse lado e serve desse também. É aberto para os dois lados. Irmão, irmã, seja abençoado por Deus aqui nesta noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Já que a alegria do teu irmão será tua, da tua irmã será tua, dê glória a Deus que as alegrias virão. Muito melhor do que ser evitado. Não adianta falar aqui. Mas aqui chegou um que ele não excluía ninguém, não excluiu ninguém, então falaram dela. Por que falaram dela? Porque por onde Jesus passava, ainda que a essência de tudo era a salvação, mas ele se servia de tudo isso para acrescentar a fé do povo, abrir a porta do entendimento, eles alcançar, ver com seus próprios olhos aquilo que Jesus estava fazendo. E se for necessário, o Senhor fazer algum movimento para que o seu parente veja, palpe, o Senhor fará, para convertê-lo e trazê-lo aos seus pés. Mas falaram dela porque sabia que o Senhor sempre foi generoso e tinha condição para isso, e tem até hoje. Então, por conta disso, ele chega até ela, no meio de todos que ali estavam, que vieram com ele, e quem já estava, a Bíblia não fala muito de detalhes, mas Jesus dificilmente estava com pouca gente, não é? Ele, uma hora com menos, outra hora com mais, mas ele era buscado em todo lugar. Por que buscado? Porque o homem tem muita necessidade, quando não é uma coisa é outra. Então, tudo que representa a solução é sempre procurado, é sempre buscado. É por isso que a gente vai para casa e volta, buscar que solução? A solução da minha angústia, da tua angústia, dos teus apertos, das tuas aflições, destas tuas emoções. Como é que fala quando está depressivo, que te judia, que em pleno meio-dia, com o céu brilhante, você só enxerga o escuro da vida, não vê nada, não consegue visualizar uma saída por alguma fresta, mas em nome do Senhor Jesus recebe a palavra que Deus vai te tirar de algum escuro também. Glória ao nome do Senhor.
Então ele chega sem muita coisa, olha como é a obra de Deus, sem muita coisa, toma ela pela mão. Ele não falou, gente, se prepara que agora eu vou fazer uma coisa, preste atenção, vocês estão distraídos. Não, silenciosamente, chegando até ela, tomou ela pela mão, levantou-a, e a febre deixou e servia-os. Aqui neste Evangelho, a Bíblia não relata que ele disse uma palavra sequer, só atitude, só gesto. O Senhor sempre operou falando e operou fazendo, seja qual for a forma. Vai para tua casa nesse primeiro dia da semana, acreditando que de um jeito ou de outro, Ele vai fazer. Glória ao nome do Senhor. Num dos lugares, salvo eu, o homem que tinha a mão mirrada, ele chama ele para o meio. Todo mundo agora tem que ver o que eu vou fazer. Mas agora que não, ele chega silenciosamente, se aproxima, estende a mão, dá a mão para ela, levanta, depois que a febre sai. E o que acontece? A febre saiu, ela não voltou a deitar. O irmão não está aqui deitado, mas espiritualmente está deitado numa dificuldade, deitado num enrosco, deitado num embaraço, deitado em alguma coisa que não te deixa desenvolver e nem andar. Mas dentro do fundamento, na Santa Palavra, não é nenhuma mão humana que se estende, mas é a palavra que te alcança, te puxa para te pôr de pé. Mas não volte a deitar. Não volte a deitar. Porque tão logo o Senhor fez isso com ela, ela já começou a servi-lo. Deus vai te ajudar, hein? Não vai ficar desse jeito não. Não vai. Porque tem quem alcança e volta a deitar. Esse deitar é esquecer, se acomodar. Alcancei, agora pronto. É como o que conquista coisas politicamente, por conveniência. Alcança o objetivo, desaparece. Mas essa não. Fui beneficiada, agora vou servir. Você quer um jeito, uma porta aberta para servir o Senhor? Senhor vai abrir a porta para servi-lo. Desembaraçar os teus caminhos, por caminhos que o irmão não imagina e que é surpreendente. Aleluia. Me faça que eu isso, não. Então lá chega ele. E, por certo, não é uma pessoa novinha, não é? Estende a mão, que coisa maravilhosa. Nós estendemos a mão, irmão, e às vezes tudo continua do mesmo jeito. Estende a mão para o filho, não muda. Estende a mão para isso, não muda. Começa a fazer um negócio, estende a mão, não dá certo. Começa a vender aquilo, não dá certo. Bom, vou mexer com aquilo, também não dá certo. Aleluia. Então continua deitado até que aparece o Senhor. E quando ele estende a mão, limão vira ouro, ouro vira limão. Uma portinha de nada, Deus faz correr água o tempo todo. Quando Ele quer abençoar, Ele tira a gente da cama, do comodismo, ou então de alguma inércia, ou de algum embaraço. O que vem no coração é que Deus está desembaraçando muita coisa. Aleluia. E quando parece que tudo acomoda e tudo vai terminar, vamos deixar para março ou para fevereiro. Não,
o Senhor abre hoje a porta da palavra para entrar na tua vida, estendendo a mão para te ajudar. Glória ao nome do Senhor. Servia-os. O dia passava, chegou de tarde, o sol se punha. Então vieram mais gente. Ele dava solução para tudo. Agora trouxeram tudo que se achava, enfermos, endemoniados. Imagina que quadro triste. Toda a cidade se ajuntou ali na porta, curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos espíritos, não deixava eles falar, porque ele sabia quem eram. Levantando-se pela manhã, um pouco antes o sol já se punha, agora já fala do dia seguinte. Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu. Escuro porque ele ia para a oração, para a reflexão, para a busca. Saiu no escuro e saiu sem ser notado. Na vida também, de vez em quando, precisa sair no escuro, para não aparecer o homem, o nome, a fama, a glória. Sair no escuro. Neemias se preocupou com a sua terra, o templo, as construções queimadas a fogo, mas diz a palavra que quando a porta abre com cartas e com providências, ele saiu andando de noite na sua cavalgadura, buscando não sofrer muito, pois o que muito se expõe, muito sofre também. Davi chegou a hora que, para encontrar alívio, o trono não lhe deu alívio. A prata, os soldados e os exércitos não lhe deram alívio. Ele encontrou alívio numa caverna chamada Caverna de Adulão. É o escuro da vida. Também num outro momento, prestes a ser pego por mãos violentas, finge-se de louco, de doido, baba, saliva pela barba, até que o algoz, já tem tantos doidos aqui, ainda traz mais um, leva embora. É andar no escuro, senão a seta do maligno nos atinge. Dá glória a Deus. Deus vai te tirar da cama, você vai andar. Não é que está na cama física, Deus vai te desembaraçar, mas você vai servir ao Senhor. Glória ao nome de Deus. Saiu para um lugar deserto e ali orava. Irmãos, eu estou aqui, já são 8h15. Você vai fazer o que em casa ainda? Vai comer tanta pizza e engordar? Só mais um pouquinho. Então ali ele orava. Oração. A oração, tem quem não ora, tem tempo, porque não há quem não tem tempo de orar, de buscar, de pôr isso como uma necessidade, como de fato é, que orar. Ora, irmã, ora que vai dar certo. Ora, irmão, você quer que todo mundo ore e pede oração toda noite, mas você mesmo não ora. Jesus orava. Começa essa semana já com oração, sem atrapalhar quem dorme, sem perturbar os teus vizinhos e quem vai levantar cedo, mas vai a oração. Enquanto tu oras aqui, Deus se movimenta lá e as coisas mudam por aqui. Quem sabe alguma oração desta semana vai fazer um movimento maravilhoso no seu viver. Eu desejava tanto que os irmãos atendessem e pregassem.
E hoje estava meio perrengue, mas está gostosa a palavra. Vamos comer no que Deus levantou. E seguiram, viram lá o Simão. Simão, quando viu onde ele foi atrás, né? Simão e os que com ele estavam por lá onde estava lá o Senhor. E quando achou, lhe disseram: "Ô Senhor, estão te buscando lá, tem muita gente ainda, tudo de novo, estão lá." Aí ele falou para ele: "Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim, não vou voltar lá não, já foi dado água, já foi feita a obra, vamos para alguma outra aldeia." Não, quantas aldeias tem que a gente, não é aldeia, mas tem aldeia que senta do seu lado, tem aldeia que você vê de vez em quando, e você está sempre na mesma aldeia, você janta na mesma aldeia, almoça com a mesma aldeia, está sempre na mesma aldeia. E tem alguma aldeia, como o pedido que foi feito para Paulo: "Paulo, passa por Macedônia e ajuda-nos." Tem gente congregando que olha, quem dera que esse irmão passasse na minha casa, quem dera que se lembrasse de mim. Pois te diz o Senhor, se esse ou aquele não se lembrar, Deus nunca se esquecerá de ti. Glória ao nome do Senhor, pois é promessa da palavra que o Senhor vai passar nessa tua aldeia para movimentá-la. Era isso que o Senhor não era um homem, como é que fala, bitolado de estar aqui, lá e aqui, lá e não. Sempre tem uma aldeia guardando ali, a outra acolá, a outra aqui, tem outra lá. Essa é a palavra. Você ouviu maravilhas, irmão? Ficou feliz com o que ouviu? Que Deus fez nas aldeias dessas irmãs, desses irmãos? Pois é, hoje o Senhor te anuncia e vai passar lá na tua aldeia. Quem sabe Ele passa na minha também, na sua. Pode ser que essa seja uma semana muito boa, porque fisicamente, se a gente está aqui, não está aqui. E se está na esquerda, não está na direita, é o homem. Mas Jesus não. Jesus agora, Ele está em muitos lugares. Exatamente agora, pois é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não tem passaporte, não depende de alfândega, não precisa de avião e nem de barco. Está escrito num lugar que o nome de Deus é já. Já. Ele está nos Estados Unidos, já. Ele está em Portugal, na Europa, no Japão, na China, já. Lá na tua casa. Já. Mexendo, você tem medo de mexer e não pode mexer, senão atrapalha. Já. Você vai ver o rebuliço. Um pé vai para cá, saiu uma carta para cá, veio uma ordem de lá, veio um movimento daqui, o outro falou isso lá, reuniu aqui, mudaram lá. Dá glória a Deus que o Senhor vai passar na tua aldeia. Deus seja louvado.